Queridos irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, muita paz. Que Jesus, o Mestre, alcance o nosso coração. Para isso, é só necessário estarmos de coração aberto, porque Jesus está a postos. Ele continua conosco, desde que Ele presidiu a formação do nosso planeta. Ele nunca nos abandonou. Muitos de nós aguardam o retorno de Jesus. Jesus continua conosco, porque se Ele retornasse, digamos, num corpo de carne, outra vez, Ele seria imolado. A sua mensagem é de tal forma inovadora, rica, forte, que atravessa os milênios, sempre atual. Na noite de hoje, dando continuidade, como bem lembrou a nossa amiga Nazaré, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, que trata bem-aventurados os que são misericordiosos. É muito profundo este ensinamento, essa mensagem. Porque o que é misericórdia? Quando Jesus nos conclama à misericórdia, é para que tenhamos nós, em contrapartida, também a misericórdia para conosco. Diz-nos o Espírito Bezerra de Menezes, num livro pequeno, ele é bem fininho, psicografado pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco. Esse livro trata do assunto obsessão, loucura, perturbações espirituais. E dentro desse conteúdo, num dos capítulos, tem uma fala de Bezerra de Menezes, que diz que, dada a nossa condição moral e espiritual aqui no planeta Terra, não obstante o amor de Deus, a justiça divina, se Deus não tivesse para conosco a misericórdia, nós não teríamos condições de sorrir. Então é o amor de Deus com esse aditivo chamado misericórdia. Como somos filhos dele, como somos filhos de Deus, é por isso que Jesus nos concita: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E o item da noite de hoje é sobre a questão do julgamento. Em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2, está posto: não julgueis para não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os seus irmãos. Com a mesma medida que medirmos o outro, ela será usada para conosco. Se utilizarmos uma peneira muito fina, observando as atitudes do nosso próximo, assim também será feito conosco, porque é da lei de causa e efeito. Por isso é que o Mestre nos recomenda:
que tenhamos cuidado, porque muitas vezes, ou quase sempre, não observamos uma lasca no nosso olho, mas enxergamos um argueiro no olho do próximo. Às vezes o nosso olho está travado e não somos capazes de ver e de reconhecer. Mas, para observar o outro, a gente observa aquele cisco mínimo. Então, que sejamos mais coerentes, que sejamos mais misericordiosos para conosco. Porque se formos para conosco, seremos para o próximo. E vem a seguir uma passagem do Evangelho de Jesus, que acredito que todos nós conhecemos, de uma forma ou de outra. É aquela passagem que trata da mulher adúltera. E muitas pessoas confundem, acham que essa mulher adúltera seria Maria de Madalena. E não é. Maria de Madalena, ela não teve marido. Ela vivia a sua vida de uma outra forma. Ela teve muitos amores. Ela vivia em busca de prazeres, até conhecer Jesus. Mas esta é uma outra história. Essa passagem, que está narrada no Evangelho de João, no capítulo 8, dos versículos de 3 a 11. Então, é uma história um tanto comprida. E é narrado assim, que os escribas e os fariseus trouxeram para Jesus, que se encontrava ali na praça, com seus seguidores. Ele acabara de fazer, digamos, um sermão ali diante do templo. Lá no capítulo, nesse mesmo capítulo, nos versículos anteriores, do 1 ao 11, é narrada sobre essa passagem. Que ali em frente ao templo de Jerusalém, Jesus estava pregando a Boa Nova para um número expressivo de pessoas. Mas, ao final, quando aquelas pessoas já tinham saído, eis que chega uma turba, trazendo, imaginemos nós a cena, porque até hoje isso acontece ainda naquelas terras que Jesus andou. Trazendo aquela mulher de qualquer jeito, empurrando e jogando para Jesus aquele caso. Então eles trouxeram aquela mulher, dizendo que ela havia sido flagrada em adultério. Quer dizer, aquela mulher devia ter um marido. E sobre essa passagem, nós lemos um artigo muito interessante do Richard Simonetti, nesse livro, nessa pequena obra, que são comentários acerca do Evangelho. Não peques mais. E essa mensagem da mulher adúltera está colocada numa apreciação que o Richard faz, e ele dá o título de Telhado de Vidro. Então, quando aquela turba apresenta a mulher adúltera para Jesus, dizendo que Moisés, na lei de Moisés, está escrito que toda adúltera deve ser apedrejada. Era uma grave acusação. E essa acusação, ela vai encontrar respaldo, de fato, na lei de Moisés. E o Richard faz aqui um comentário que tem 2 dispositivos na lei mosaica. No livro Levítico, capítulo 20, versículo 10, está colocado
Se um homem cometer adultério com a mulher de seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente serão mortos. Não tem registro que homem adúltero foi apedrejado na Bíblia. Mas lá no Levítico, Moisés legisla sobre isso. E no livro Deuteronômio, também um livro de Moisés, no capítulo 22, versículo 22, está colocado: se um homem for achado deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos. E ele aqui vai falando, vai descrevendo a situação daquele momento, que a essa execução, essa penalidade, quase sempre terminava em lapidação, isto é, morrer a pedradas. Aquele que era condenado à morte a pedradas, era terrível esse tipo de morte, porque as primeiras pedras não eram os órgãos vitais, eram pedras que maceravam a criatura. Era nas pernas, nos braços, mas deixando para o final, porque era uma tortura. E o Richard vai dizendo que era um povo muito machista, e continua sendo, né, muito machista. Os rigores da lei, eles eram severos, sobretudo para a fidelidade da mulher. Imaginemos que ele traz aqui, nós achamos assim muito curioso, ele diz, eu já tinha ouvido alguma coisa, mas ele narra que se o marido tivesse suspeitas que a sua esposa estava cometendo adultério, por si só, essa mulher era levada a juízo, diante de um sacerdote que preparava uma poção muito forte, que causava um extremo mal-estar e provocava náuseas. Naturalmente, se a mulher tomasse aquela poção e ela se sentisse mal e regurgitasse aquilo, ela vomitasse, esse tipo de procedimento era chamado ordalho, isto é, o juízo de Deus. Se a mulher passasse mal e vomitasse, aos olhos de Deus, ela era culpada. E como tal, morria a pedradas. Pela simples dúvida. Então, essa questão da fidelidade conjugal é uma lei aplicada até hoje ali naquelas bandas lá do Oriente para a mulher. Então, o sacerdote dava aquela poção, a mulher vomitava. Como não tinha nenhum medicamento, ela tomava aquela poção nauseante, que já era para provocar vômitos, vomitava, era culpada, morria a pedradas. Ali estava, então, Jesus, ouvindo aquela turba, já quase massacrando aquela mulher que fora flagrada em adultério. Mas Jesus, que nos conhece a fundo, ele sabia que ela não estava adulterando sozinha. Onde estava o homem adúltero? Onde estava aquele companheiro que lhe devia prestar o concurso da afetividade, do carinho? Certamente era uma pessoa que estava se sentindo sozinha, abandonada, desiludida, e se deixou seduzir por alguém no intento simplesmente do prazer. E aquela coitada estava ali,
diante daquela turba cheia de homens já velhos, maduros e jovens, cada um com uma pedra na mão. Mas os escribas e os fariseus estavam fazendo aquela conclamação de Jesus para quê? Com o intuito de levá-lo, digamos, ao descrédito. Porque se ele dissesse que não era para apedrejar, ele estaria desrespeitando a lei de Moisés. Se ele dissesse que era certo que apedrejasse a mulher adúltera, ele perderia aquela aura de bondade que cativava todo o povo que o conhecia e até quem não o conhecia. Então era agora ou nunca. E como Jesus, conhecendo cada coração daqueles com a sua autoridade moral, a sua autoridade espiritual, como um espírito crístico, ele diz: quem dentre vós não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Este ensinamento é imorredouro. Esta sentença é de extrema justiça, é de uma misericórdia infinita. E nós não paramos para pensar sobre isso. O nosso olho é ruim, observamos uma cena, já tiramos deduções daquilo ali, e a boca pequena vamos comentando o ocorrido. Dali a pouco, um toque de mão já virou uma tragédia, já virou um adultério. Tal ainda a fase de atraso em que a humanidade nos encontramos. Então, meus irmãos, depois que Jesus profere esta sentença, que aquele que estiver sem pecados atire a primeira pedra, dos mais velhos, eles foram deixando as pedras, até que finalmente chegou a vez dos jovens. Porque nós, aqueles que já vivemos um pouco mais num corpo de carne, dá para fazermos uma reflexão que não somos puros, que temos muitos deslizes, muitos equívocos na nossa contabilidade íntima. Então, dos mais velhos aos mais moços, as pedras foram caindo e dali a pouco, Jesus olha para a mulher e pergunta: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? E ela diz: foram-se todos, Senhor. Ele diz: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. É uma outra história também de autoconhecimento, de autoburilamento, que houve uma transformação na vida daquela mulher. Ela passa a ser um modelo de dignidade, de respeito, de amor à vida. Então, nós não somos, meus irmãos, como diz o Richard Simonetti, suficientemente puros para julgar as atitudes do nosso próximo. Porque se atirarmos uma pedra no telhado dos outros, por certo, essas pedras retornarão ao nosso telhado. E todos nós ainda temos um telhado de vidro. Todos nós ainda somos bastante fragilizados. Ou pelo menos ainda estamos. Nós somos filhos de Deus. Somos espíritos imortais, marchando para o progresso, para a evolução, para a felicidade.
mas ainda nos encontramos nesse estágio de fragilidade. Melhor, a boca que condena, o olho que observa mal, fazermos como nos ensina Amélia Rodrigues, através da mediunidade do nosso irmão Divaldo Franco, utilizarmos tudo que somos e tudo que temos para agradecer a Deus. Como Amélia Rodrigues diz, mais ou menos assim: Senhor da vida, muito obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigada, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam nos céus de anil, por tuas dádivas mil. Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem os céus, a terra e o mar, olhos que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. Mas, Senhor, e aqueles que perderam a visão? Deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração, porque eu sei que depois desta vida, além da morte, eles voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus. Muito obrigada porque eu posso escutar o teu nome sublime e assim eu posso amar. Mas muito obrigada também, Senhor, por todos os outros ouvidos que ouvem a sinfonia da vida, o canto e o gemido do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. Mas, Senhor, e aqueles que perderam a faculdade de escutar? Deixa-me por eles rogar, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a escutar. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ilumina, pela voz que ensina, pela voz que alfabetiza, pela voz que evangeliza, pela voz que perdoa, pela voz que canta. Eu agradeço pela voz que fala de amor. Muito obrigada, Senhor. Mas recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia, que não falam à noite, nem cantam de dia. Mas eu rogo por eles, porque eu sei que mais tarde no teu reino, eles voltarão a falar e a cantar. Obrigada, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas da ação, do progresso, da redenção. Mas muito obrigada por todas as outras mãos, pelas mãos de adeuses, pelas mãos de ternura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que trabalham, que aram, que semeiam, que colhem, pelas mãos de cirurgias, pelas mãos de poesia, pelas mãos de psicografias, pelas mãos de melodias, pelas mãos que apertam mãos, pelas mãos de passes e de preces, pelas mãos que acalentam ao seio o corpo de um filho alheio sem receio, pelas mãos que brilham nestes traços, como estrelas sublimes fulgindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereta, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem, humildes e nobres sem reclamar. Eu agradeço, Senhor, mas eu contemplo
pessoas que estão mutiladas, paralisadas, atadas à expiação por ilusões de outras encarnações. Mas eu rogo por elas e posso afirmar que após a lida dolorosa da vida, hão de poder bailar e em transportes sublimes outros braços afagar. Porque eu sei, Senhor, eu sei que a Ti tudo é possível, mesmo aquilo que para o mundo pareça impossível. Muito obrigada por fim, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória. Muito obrigada, Senhor, pelo lar que eu tenho e pelo amor que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, nenhum teto amigo para me confortar, nenhum outro abrigo onde eu possa estar, se eu não possuir nada, a não ser as estradas e as estrelas dos céus, que me sirvam de leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinha ao léu, mesmo assim, Senhor, mesmo assim, eu te agradeço porque sei que me amas, assim como eu te amo. Eu te agradeço, Senhor, porque eu nasci. Eu te agradeço porque teve um pai e uma mãe que velaram por mim. E porque me socorres com amor, hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor da vida, queridos irmãos, nos abençoe a todos, cada lar. Como disse a nossa irmã Nazaré, nesse final de semana, uma data comemorativa, o Dia das Mães, embora saibamos que todos os dias, todas as mães têm a sua cota de trabalho, a sua cota de sacrifício, a sua cota de gratidão a Deus, porque ser mãe ou estar mãe é uma bênção. Os nossos filhos são filhos de Deus. E quando eles crescem, quando eles vivem as suas vidas, devemos entregá-los a Deus, que é verdadeiramente o Criador de todos nós. Muita paz.